Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Piso Piso Arte Podcast. Hoje temos um convidado muito especial, o Flávio, fundador da Tetlos, uma referência em arquitetura madeira certificada e projetos marcantes globais. E também muita experiência em relação a novidades e parte de sustentabilidade, que é muito importante hoje em dia. E também visão de mercado, como também muitos assuntos referentes a conceito madeira, o que ela representa como mercado, como projetos hoje em dia. É isso aí. Flávio, muito prazer estar aqui conosco, poder compartilhar todas as informações, sua expertise, dicas valiosíssimas para o público. Será um maior prazer de poder a gente ter esse contato aí contigo e ter as suas experiências que você teve ao longo de todos esses anos. Prazer é todo meu, Arthur. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui falando para o seu público sobre madeira, sobre piso de madeira e outros assuntos que a gente possa desenrolar aí juntos. Nossa, perfeito. Legal, Flávio. Flávio Madeira, né? Então já está no DNA, né, Flávio? Em relação ao nome. É uma história curiosa essa. Eu falo em outros lugares também, né? Você é o Vilela da Madeira, né? Não posso... O Vilela tem lá inteligência limitada. A gente, né? Quem chega perto, nem longe, né? Não, isso aqui vai dar audiência. Esse podcast vai dar audiência igual o Vilela. A gente vai ficar assim nos algoritmos. Com certeza, porque vai ter muita coisa interessante aí. As suas experiências também são super legais aí ao longo. Teve expedição, enfim, tem muita coisa aí que você vai poder compartilhar aqui com a gente. Legal. Então agora você é o Arthur Vilela da Madeira e eu sou o Flávio Madeira. É Flávio Madeira porque todo mundo me identificava já como Flávio da Madeira. Flávio. Então às vezes pegava o contato das pessoas, eu falava assim, eu vou passar meu contato. Eu falava, não, eu já tenho aqui o Flávio da Madeira. Falando meu nome, Ferraz mesmo, ninguém falava. Então tá bom, vai ser Flávio Madeira agora. Que legal. Aí eu mudei e ficou, né? Porque a gente trabalha bastante tempo com madeira e os amigos, um circuito de clientes que acabam virando amigos também, acaba se referindo, lembrando, lembrei de você, muito interessante, isso provavelmente acontece com você, com a sua empresa, 10 anos que você não fala com a pessoa, falou, lembrei de você porque eu tô com coisa num taco aqui, sabe? Porque relacionou o Arthur ao cara que trabalha com madeira, né? Você, a Márcia, né? Na sua empresa aí, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fantástico, é isso aí. O mercado nosso é um nicho bem complexo, bem interessante e maravilhoso também ao mesmo tempo, né, Arthur? É verdade. E como surgiu a Tetlos, Flávio? Como foi todo esse conceito seu de sustentabilidade? Porque você trabalha praticamente, quer dizer, a madeira sua é tudo certificada. Como que é todo esse teu projeto? Hoje a minha empresa tem um nome de Tetlos Arquitetura em Madeira, né? Porque eu acabo trabalhando na parte que seria o que a gente conversava um pouco antes sobre um conceito mais que é chamado fit-out, que seria a parte de acabamentos, né? E que envolve madeira. Mas quando envolve madeira, a gente fala marcenaria, envolve mais disciplinas dentro do que a madeira. Quando você pega um forro hoje, não é só o forro, né? Não é só a madeira que você vai lá, entrega e instala e coloca o pendural como antigamente, né? Hoje envolve uma complexidade de projetos e tudo mais. E eu falo que a empresa é arquitetura em madeira porque a gente faz toda essa compatibilização, nossos arquitetos, a gente faz toda a parte de executivo, que seria liberado para obra, né? Até estava com um cliente ontem, a gente conversou sobre isso, né? O liberado para obra não pode vir depois e voltar para a gente, porque isso tem custos a mais, né? Sim. Então esses projetos que a gente trabalha, né? A gente tem a oportunidade de aprender tantos anos trabalhando com grandes arquitetos, grandes obras. Eu criei esse conceito que é um nicho, uma empresa única dentro do mercado, entendeu? Com relação ao que a gente faz, né? Com relação a essa customização e tudo mais, né?
São processos, né? E aí, com isso, você trabalha, então, tudo que é voltado no conceito madeira, ou seja, desde vamos supor, um revestimento, a parte de uma restauração, uma instalação de um piso, o que mais, assim, além da madeira que você trabalha, quais são esses teus projetos para o público entender? Você faz o que, assim, o seu projeto envolve em vários pontos, é isso? A gente trabalha de uma maneira única, que envolve algo mais do que só a madeira, né? Quando você pega um projeto hoje de marcenaria, ele não é só estar ligado à madeira, né? Uma marcenaria hoje está ligada a outras disciplinas, como mármore, puxadores, né? Você pega um forro, por exemplo. Um forro já não é mais igual antigamente, na época do meu pai, que era mestre de obra, que colocava lá, colocava um penduralzinho e as coisas aconteciam, não passava nada por cima, entendeu? Hoje tem ar-condicionado. Imagina a quantidade de disciplinas que tem. Nossa, de automação, é incrível, muita né? Informação. E é um emaranhado que aonde... E o que eu percebi, por isso que a Tetos, ela tem uma característica muito única. Eu percebi que o final, como a gente faz no piso, né? Que a minha origem na madeira vem do piso de madeira, né? Tudo que está aparecendo, na verdade, o que tem por trás, existe muito mais coisas, que era cada um jogando a responsabilidade para um lugar. Quando eu percebi que isso era um nicho de mercado pouco explorado, eu falei assim, não, vou trazer isso para dentro de casa, entendeu? E comecei a me desenvolver. Aprendi muito num lugar que se chama Cidade Matarazzo, né? E tem um projeto interessantíssimo hoje, e fui entendendo como é que funciona esse negócio da compatibilização de projetos, entendeu? Um projeto executivo, um pré-executivo, um conceitual. Então hoje a gente trabalha com os arquitetos que passa para a gente essa parte conceitual. Sim. A gente desenvolve prototipagem, né, que seria Sim. uma amostra, né, um mockup, que alguns falam, para falar mais bonitinho, né? Vamos fazer um mockup, né, para validar. Principalmente a parte de tonalização, né, que é isso bacana que eu vi na sua empresa também, que você trabalha com isso. Cada um quer hoje um projeto único, né? Então por isso a gente também somos empresas únicas também, né? Que não somos empresas do ramo de piso de madeira, não é uma empresa que vai comprar na Leroy Merlin ou na Telha Norte, vai lá, compra, e até tentaram fazer isso, né? Mas não dá conexão, não tem como. Não tem como, porque envolve um serviço, ainda mais a mão de obra brasileira, o modelo de construção que a gente tem no Brasil, ela é muito customizada. Você pega um arquiteto, normalmente ele tem que fazer, não é industrializado, não é repetido. Por mais que a gente ache que tem lá o piso vinílico repetido, mas cada obra é uma história, cada obra é muito orgânico, né? Contrapiso e tudo mais, né? Não chegar, tem esse método, vamos repetir ele. Como que acontece nos Estados Unidos, né? Tudo é instalado em cima de piso compensado, né, Arthur? Aí instalou, né? Cola, vai embora. Aí vem acabamento. Acabamento já é um padrão também que eles seguem. É carvalho, que são madeiras mais simples para trabalhar, né? Mole, mais fácil, vai trabalhar com IP, né? Nossa, a gente tem essas nossas madeiras tropicais, né? Então, os gringos, quando chegam aqui, eles ficam maluquinhos, né? Porque é muita informação, tem muita diversidade, né? Então, eles vão... tanto que eu acredito que a tecnologia deles foi muito desenvolvida, acho que... acredito que eles desenvolvem muito lá através das nossas madeiras aqui que a gente tem, né? Porque a madeira, ela assim, exige muito mais, quer dizer. Isso, né? Exige muito mais, né? Então, muita tecnologia em termos de questão de produtos, linhas de vernizes, também acredito que aqui o Brasil é um berço, né? Então, isso eles acabam também pegando muito estudo aqui. Né? Eu acho que é interessante falar sobre isso, porque a gente tem a oportunidade que eu tive de trabalhar, comecei no ramo da madeira, trabalhando numa empresa muito conhecida que se chama Indusparquet, empresa que eu sou muito grato, né, por uma escola, valorizo muito isso, né, a instituição que me formou nessa disciplina que é madeira e tudo que desencadeou a partir disso. E a gente viajava muito, né, para vários países, então eu acabei realizando projetos em mais de 25 países, né.
Então isso foi bem interessante, me deu um overview, né? Tá falando internacional, tem essas palavras, eu gosto de brincar com essas palavras internacionais, às vezes uma palavra em inglês ela traduz, de como é o mercado mundial de madeira. E o Brasil, ele não está atrás de tudo isso, entendeu? O mercado europeu que a gente acha, né? Eu sugiro você assistir, eu posso passar para você o link para você assistir um documentário que se chama Wood, só Wood, de madeira. Okay. E esse documentário é uma denúncia, né, de duas empresas basicamente, uma que chama Lumber Liquidator nos Estados Unidos, e a outra que chama, que é austríaca, que eu não lembro o nome, que é aqueles nomes mais difíceis. Com relação à parte de certificação de madeira e o que realmente acontece. Foi uma denúncia. Inclusive a Lumber Liquidator americana quebrou por causa disso. Por causa desse documentário que denunciou o que acontecia com relação à certificação. Nossa. Eles compravam de lugares, sabe, sem critério nenhum, entendeu? Que não respeitava a mão de obra, enfim. E a empresa austríaca, a maior empresa de piso da Áustria, uma das maiores da Europa, comprava da Romênia. E na Romênia rastrearam tudo o que acontecia com relação à parte de papéis, de certificação e tudo mais, entendeu? E isso mostra que às vezes a gente valoriza tudo que está acontecendo lá, né? E a gente aqui no Brasil, não, isso aqui é o governo, porque o IBAMA, porque não é bem assim, entendeu? Então a realidade é interessante você assistir esse coisa que ele faz uma reportagem muito bem elaborada para isso. E a Lumber Liquidator foi liquidada nos Estados Unidos, né? O próprio nome está falando, o Lumber Liquidator. Foi liquidada, acabou por causa disso, entendeu? Por quê? Existe muita mentira no que é a parte de certificação pelo seguinte fato. As pessoas confundem na nossa cultura o que é uma licença, que é IBAMA, com certificação. Certificação é aquilo, licença é igual você ter, eu ouvi um engenheiro falando outro dia, certificação você tem sua empresa, você tem que ter uma licença para trabalhar, não tem? Sim. Isso é uma licença, não significa nada, isso é uma licença. Agora existe lá, se você tem um restaurante, quem que fiscaliza isso de acordo com outros critérios, entendeu? Então o DOF do IBAMA, né, que é do documento de origem florestal, ele traz algo que é a licença somente. O IBAMA não tem, ele é incumbido de fiscalizar se tem manejo, se essas empresas estão de acordo com um projeto, mas ele não é uma certificadora e as pessoas confundem. Eu estou falando assim, um pouco mais didático, porque às vezes a gente tem um público que não está no ramo, né? E não tem ideia, não tem referência. Não tem referência, né? Até um amigo, ele falou, vou para um podcast, falou, manda para mim que eu gosto de assistir. Eu pego o carro, ele gosta de assistir, de ouvir, né, o podcast. É bem interessante isso, que ele não tem nada a ver. Ele tem o Oswaldo, que é um amigo, que é do ramo de jardinagem. Ele falou, você vai falar de madeira lá, sempre bastante interessante o assunto, não sei o quê. Então, quando a gente vai para a certificação, Arthur, a certificação como FSC e PFC, que a Tetros, a minha empresa tem esses dois, entendeu? Certificados, né? Com relação à madeira recuperada, que é a madeira popularmente conhecida como de demolição, eles vão até o fornecedor para saber se tem mão de obra escrava, se tem mão de obra infantil. Eu sempre reforço isso. Sim. Eles vêm até o local, entrevistam meus funcionários, entendeu? Para saber... será que é isso que o Flávio está falando e colocando no relatório, entendeu? Como é que está com relação à segurança do trabalho? Então ele é muito mais, ele não é um órgão, o FSC e PFC são ONGs, né, que estão no mundo afora e são muito respeitadas. Tem protocolos sensacionais com relação ao o que precisa, o caminho que precisa tomar. Entendeu? Certo. Infelizmente, no nosso ramo da madeira, empresas produtoras deveriam olhar melhor para isso, entendeu? E tem condições de ter isso? Tem. Hoje, o mercado de madeira maciça, madeira serrada, praticamente ele está liquidado, está igual a Lumber Liquidator, entendeu? Está bastante como se for que está com dificuldade de encontrar sucupira, né? Tem algumas espécies que até o próprio IP. Assoalho de IP também já não é tão fácil quanto antes, né? O IP tem restrição recente agora, né? Ele já está restrito. Não está igual o mogno foi antigamente.
mas já tem restrição já, inclusive para exportação. Então essas empresas que exportavam muito acabaram se complicando, né? A gente, vou passar para você também depois para assistir o documentário, né, que a gente fez o ano passado. Esse documentário, né, me trouxe uma nova versão de mim, que é produtor de cinema. Que legal. Virou um documentário. Que bacana. E ficou bem interessante. É o da expedição? Da expedição, Expedição legal. Amazônia, que chama Nós da Madeira. É bem interessante, é um curta, na verdade, né? Sim. E eu fui com alguns amigos. A ideia era o seguinte: eu estava com um dos arquitetos, meu amigo Rafael, da Bernardes Arquiteto. Ele falou, puxa, eu não conheço a cadeia inteira da madeira. Ele falou para mim, puxa... Da origem da extração Exato, como é que faz? Como é que faz isso bem feito, né? E até ele fala isso no documentário. Ele falou, cara, vou dar um jeito pra gente ir, entendeu? Vamos conhecer, deixa eu mexer os pauzinhos aqui. E aí chegou uma hora que deu certo. Aí eu chamei mais pessoas, né? Da Super Limão, do próprio Bernardes foi o Dante também, outro cara sensacional. A Super Limão foi o Thiago e o Lula, entendeu? E a gente foi mais pessoas nessa expedição para mostrar para o arquiteto como é que é lá a árvore caindo e como é que funciona esse processo, rastreamento, entendeu? E do começo ao fim. E ficou... por coincidência, eu tinha feito um filme para o FSC que eu fui o personagem, A Floresta que Me Habita. E fiquei amigo dos caras, né? Que é o Marcos, o Paulo e o Rodrigo Boro. Fiquei amigo deles, uns caras ligado à arte, ligado a cinema, ligado ao audiovisual de uma qualidade. Pô, daí eu falei, tô indo pra Amazônia. Eu falei pro Marcos, que é o cinegrafista, o diretor. Aí eu falei, quero ir junto, ele falou. Mas como assim? Eu quero registrar. Eu falei, pô, demos um jeito, acertamos. Aí ele falou, vamos para registrar. E aí foi muito legal, né? Porque é um negócio bem profissional, conta uma história, né, para as pessoas entenderem que a árvore, né, quando ela é cortada, né, lá no meio da floresta... Acaba reciclando, né? Exato, tem tudo, é um fruto maduro, né? Um fruto maduro que é colhido, né? Não vai devastar a floresta tirando a madeira. Ao contrário, ela vai dar mais, assim, aquele espaço que acaba tendo mais incidência de luz, vai fazer com que acaba germinando mais espécies de madeira naquele ponto, não é isso? Exato. Mais ou menos isso, Flávio? Acaba abrindo mais o local onde, por exemplo, eles extraem a madeira, escolhe, né? Acho que é a madeira a mais antiga, como que seria isso? A que tem a espécie da madeira que é catalogada, aí eles acabam extraindo de uma forma que acaba não assim danificando, né, a forma de extrair, de arrastre, né, tem tudo uma estratégia, né, um processo. Exatamente. E aí com isso aquele campo, né, aquele ponto que acaba a própria floresta, ela se encarga, né, de poder aparecer mais espécies de madeira que possa proliferar ali, não é? Exatamente. É respeitado uma série de quesitos, viu, Arthur? E é bem interessante, é muito complexo, né? Em relação a qual árvore vai ser escolhida, por exemplo. É a mais madura, Às vezes ela já está numa fase madura, mas ela é sementeira, que eles chamam, então ela não é cortada. Ok. Entendeu? Okay. Pela característica dela. Então, tem todo um processo para a escolha da árvore, né? Então, esse documentário ele mostra fotos aéreas de quando você extrai a madeira e quando você volta, praticamente já preencheu, a própria floresta se encarrega. Eu sempre dei um exemplo, né? Dava aula na Unicamp, no mestrado, e eu dava junto com uma amiga que era diretora, eu criei uma disciplina de madeira e construções saudáveis. E eu falava sobre a Transamazônica. Por que a Transamazônica não deu certo? É só ir lá no meio da mata, faz uma estrada e vai embora. Porque a floresta ela é muito forte. É sol e chuva todos os dias, né? Tem todo um período. Então não tem jeito. Não é? Ela vai fechando. Mesmo quando queima, às vezes cria outra vegetação, que é a braquiária, entendeu? E a Amazônia, quando a gente fala em Amazônia Legal, a Amazônia Legal, o que ela tem? Tem uma coisa interessante na Amazônia Legal, que é a seguinte: ela é um dos maiores macrobiomas do mundo, e a diversidade que ela tem do Pará até Colômbia aqui é uma enormidade, né? Mato Grosso. Isso
são diferentes Amazônias dentro do que a gente chama de Amazônia Legal. Entendeu? A gente tem a Mata Atlântica também, né? Na nossa lateral aqui, tem o Cerrado e tudo mais. E essas características de cada bioma também tem características diferentes. Existe, eu vou dar um exemplo, por exemplo, por que a Amazônia, perto de Manaus, não foi devastada já e transformou tudo em soja? Infelizmente está avançando bastante, né? Pelo Cerrado, pelo Mato Grosso, infelizmente. Por que não foi, entendeu? Pelo seguinte, porque é muito densa. Um exemplo prático é você saber aqui a Serra do Mar, quando você desce para a praia. Sim. Você viu que a floresta está nativa ainda? Você fala, caramba, totalmente nativa. Para fazer aquela estrada que mudou a história do país, né? Que era a Rio Santos e tal, e depois a ferrovia. Cara, é um negócio... Então é muito difícil você devastar e colocar pessoas lá ou plantar alguma coisa. Então tem um lado da Amazônia também que é muito difícil você fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Entendi. Porque a terra é arenosa, foi mar, né? Tem conchinhas e tudo. Tem Interessante, fósseis, né? Fósseis. Da época, nossa. É bem interessante. É bem complexo, né? E então, assim, esses processos então vão um estudo, escolhe a árvore que realmente vai ser extraída, a forma que ela vai ser, né? Como que fala? Por cabos, né? Isso. Evitando menos danos possíveis, correto? Exato. E a partir daí são pessoas que trabalham num local que é da própria comunidade, né? Que também isso ajuda muito, né? A parte econômica. Então, assim, tem todo um processo em relação a isso. Então, por isso que é interessante as pessoas imaginarem que não é assim toda árvore, né? Ela é ilegal, né? Tem uma parte que você tem condições de poder apresentar uma árvore totalmente certificada, né? Madeira certificada. Exato. Hoje, né, as pessoas costumam relacionar o que é a madeira certificada como sendo mais cara, entendeu? E aí legal acaba sendo legal, né, de alguma forma, tendo só DOF e chegando mais barato para o mercado, entendeu? Certo. Então é um mercado complexo. Hoje está muito melhor do que já foi muito pior isso, muito pior, né? Então é uma tendência de cada vez se tornar... E a certificação é uma bandeira, né? Eu acabo falando isso sempre, acabo sendo, né, chamado muito para falar sobre isso. A certificação ele é um plus que garante ao cliente que aquele processo, entendeu, aconteceu de maneira legal, entendeu? Sim. Porque tem que ser legal, né? Existe denúncias de que aconteceu, mas é muito pouco, entendeu? Mas são instituições muito sérias com relação a isso. Estão muito ligadas hoje ao que é a celulose e papel, de floresta plantada, não de madeira nativa. Entendeu? Então, quando você pega essa parte que você falou que é interessante, a parte social, né? Social. Que isso também é avaliado. Isso é super interessante isso. Como que é essa parte social? A social, inclusive, da minha empresa, da sua empresa, entendeu? Sim. Vai analisar lá se o seu funcionário, ele, entendeu? Tá certo com relação aos contratos, a MEI, entendeu? Hoje as empresas são PJs, né? Muitas empresas são PJs, sim. Inclusive no nosso ramo, as empresas de madeira também acabam contratando terceiros, né? E isso a gente sabe, não são CLT, né? Mas isso é analisado também. Então isso também é um serviço social que a gente faz quando a gente contrata um profissional. E a certificação, ela traz, vamos dizer assim, ela tem que funcionar. Eu vou falar para você como. Quando você faz uma obra num condomínio fechado em Alphaville, por exemplo. Tá, okay. Essa madeira vem no seu nome e ela chega para o cliente. O cliente é corresponsável disso também. Você também é corresponsável disso. Se acontece, essa madeira foi rastreada, que ela ilegalmente, ela atravessou lá do Rondônia, chegou para o Arthur levou para o cliente. Você concorda que o cliente, quando ele contrata a sua empresa, ele também está acreditando que, assim como nós, como estamos sim. bastante tempo no mercado, sabemos as empresas que podemos comprar essa madeira também. Entendeu? Correto, isso. Mas essa responsabilidade de chegar até o público final é porque as pessoas entendam a gravidade disso.
Não vê somente o piso de Cumaru lindo na casa dela, das pessoas, o que o arquiteto escolheu, ou que não sei o que, entendeu? Ver a parte estética, tem que ver a história por trás disso. Esse rastreamento, quando a gente chama, da parte de sustentabilidade, isso é realidade. E o que eu faço na minha empresa é o que existe de mais sustentável também, porque você vai pegando essas casas, né, galpões, né, que é a madeira recuperada. Madeira recuperada, né? Ou demolição, tanto faz. Se quiser, eu posso falar uma palavra de efeito, assim, pro público olhar e falar. Reclaimed wood. Reclaimed wood, tipo, madeira reclamada, né? Alguma coisa assim. E geralmente é no Paraná e em Santa Catarina, né? Que existe ainda, tá diminuindo ou ainda tem muitas casas que tem muita gente que mora ainda em casa de madeira? Porque assim, a ideia, a visão, que parece que isso vai acabar logo, né? Então eu não sei como que tá, porque são as casas antigas que acabam a pessoa deslocando, enfim, e aquele material vocês acabam removendo todo, passa um processo de lixas, né? Tira pregos, né? Separar as madeiras, que algumas... Quando você falou em canela, né? O trabalho que você fez no Museu da Casa Brasileira lá, muito legal, numa canela em buia, né? Sim. Canela só igual IP, né? Vários tipos de IP, a canela é a mesma coisa. Vários tipos de canela. Então, o que é interessante, o dia que você for no showroom lá da Tetros, que fica dentro da cidade de Matarazzo, no Aya Hub, que é um lugar muito interessante sobre sustentabilidade, eu tenho no piso o que era o piso. Quando os alemães chegavam, eles separavam o que era piso, um tipo de canela em buia, certo, né, a árvore, né, eles cortavam, tabicavam e deixava lá, né, secar lá, meu filho vai nascer, vou precisar construir a casinha para ele. Aí ele pegava essa selecionada e colocava no piso. Então eu tenho madeira que era piso mesmo. E nas paredes eram mais madeiras misturadas, aí diferentes tipos de canela. Aí são várias, é igual IP champanhe, IP, entendeu? Aí você vai num monte de tabaco, né, que a gente conhece e tudo mais. E assim, a gente pode brincar aí que tem mais de 50 anos, 60, coisas que já estão 80, 100. Nossa. A imigração alemã no Brasil faz 200 anos. Primeira imigração brasileira, alemã forte no Brasil, entendeu? Tem um documentário, que agora eu sou documentarista, né? Me interessa por os documentários. É ótimo. Tem um documentário da DW, que é aquela alemã, Deutschland, né, Television lá, que eles retratam os 200 anos da imigração alemã, de como acontecia, como eles chegavam, também fala dos povos indígenas, entendeu? É bem interessante isso daí, até forte, mostrando como que aconteceu, entendeu? E mostra uma realidade, né? A floresta, né, existia peroba, foi tudo para construir, né? Porque eles tinham essa tradição também de coisa, né? A madeira está em tudo, né? Na estrutura, na construção, revestimento. Hoje, assim, a madeira, o conceito madeira, você está em qualquer estabelecimento, você acaba encontrando, né? Ainda mais casas antigas, apartamentos antigos, que os pisos são tudo da época, né? Por exemplo, a gente falou da madeira recuperada. A restauração também faz uma parte de uma sustentabilidade, né, Flávio? Porque você tem um piso antigo. Por exemplo, os tacos de peroba rosa. Há uns tempos atrás, nos anos 90, 2000, era comum, às vezes, a gente andava, principalmente na região central de São Paulo, encontrar aquelas caçambas cheias de tacos, né? E aquilo para mim era importante, porque como a gente fazia muita restauração, então aquele era um material nobre que a gente pegava, que precisava, já oxidado, para poder fazer os complementos e a realização de pisos antigos. Então a gente reciclava tudo aquilo. E com o tempo as pessoas foram tendo consciência, foi vendo que aquele material, aquele piso antigo realmente valoriza mais o seu imóvel. E ficou mais difícil encontrar esses tacos. Hoje se encontrar raramente. Se você falar, amanhã eu passo aqui e faço uma Liga triagem, pro Cláudio, né? Liga pro Cláudio da CL Madeira. Então, aí com isso a gente... É um processo também, né? De sustentabilidade. Porque você está evitando de comprar uma madeira nova, um piso novo, uma madeira, né?
E você está recuperando algo antigo e fazendo com que gera menos resíduos, né? Sem dúvida. Como você começou na madeira? Eu comecei assim, na verdade, eu trabalhava numa loja super tradicional em São Paulo, que ficava no Itaim Bibi, que chamava Casa da Cera, onde vendia todas as matérias-primas. Naquela época tinha os profissionais que são os lustradores, a profissão já não existe mais, né? Então, assim, asa de barata, peitume da Judéia, goma da mar, cera de abelha virgem. Pô, essa asa de barata, essa eu nunca ouvi falar. Goma laca. Foi conhecido popularmente asa de barata, tanto que tinha lá o barril, né, que era a granel, asa de barata PTM, que vinha da Índia, né? Olha. E misturava com álcool 99 para fazer o verniz, e aí era tudo na boneca, então tinha vários procedimentos lá. E aí era a loja do Seu Souza, era famosíssima, a gente vinha de fora. Como é que chamava mesmo? Casa da Cera. Casa da Cera. Era no Itaim Bibi. Mas existe ainda, não existe? Aí nessa, assim, ele faleceu, não tocaram, né, a família. Aí teve o seu Mário, que fez uma loja com produtos bem similares, né, praticamente quase os mesmos fornecedores. A cera de abelha microcristalina, você já ouviu falar dessa cera? Amarelinha. Amarelinha, então, na época era muito utilizado. E aí também, acho que com o tempo que assim, foram evoluindo, aí que foi quando eu conheci a primeira vez o verniz da marca Bona, que era o Pacific. Aí quando entrou... Não, o Sinteco antes? Antes era do Sinteco, a ureia formol, e aí veio para nós, novidade, aquilo, um verniz à base de água, né? Que não agride o meio ambiente. Ferreirinha, né? Trouxe. Foi eles que acabaram trazendo, e com isso... Eu fazia todas as anotações, comecei a mexer com aquilo lá na época, mexia com móveis, peças entalhadas antigas, né? Cheio de rococó, e tudo entalhado, fazia toda a limpeza, restauração, né? E com isso eu fui trabalhando, aí veio essas informações, fiz um curso técnico em Salvaterra, no Senac, que também fui me aprimorando, e comecei a trabalhar com isso. Aí teve um dia que, poxa, eu percebi que uma pessoa que entra com uma máquina e faz um processo de lixas no piso, que faz um acabamento e tudo mais, era uma coisa muito mais rápida e dinâmica. Então aquilo me chamou uma certa curiosidade. E a partir daí eu comecei a migrar para esse mercado, para esse ramo. E como eu fazia pátinas e clareava também, né, com peróxido e tudo mais, eu comecei a pôr essas minhas técnicas nos pisos de madeira. E fui trabalhando em cima disso, tanto que me chamaram na época poder passar na revista Face Venda da Abril, né? E fui mostrando esses trabalhos, tudo, porque era o momento, né? No final dos anos 90, então aquilo era uma moda. E você fazia, enfiava a mão na massa mesmo, ou você vendia? De óxido de titânio, fazia todas as composições. As alquimias, então. As alquimias. E aí, nessa, o programa da Ana Maria Braga me viu, me chamou. Teve 3 filmagens na época com ela, falando sobre isso, né? De madeira e tudo mais, pátina, valorizando. Fazia stencil, cara, máscara, fazia desenho. Então, fazia todas as coisas. Aí eu comecei o quê? Migrar para as madeireiras. A minha mão de obra começou a ir para as madeireiras. E aí foi um volume de obra maior. Entendi. E isso acabou ficando de canto. E aí... a tecnologia importada, né? A própria Bona foi a pioneira, e aí veio o que? Os pigmentos à base de óleo, aí você começava a tingir aqui, fui fazendo e fui... Aí eu acabei saindo das madeireiras e falei, opa, deixa eu pensar um pouquinho em mim aqui, e aí eu fui trabalhando... Atendendo arquitetos, aí cliente final. Cliente final, e a gente foi trabalhando em cima disso, né? E tanto que eu fui um dos pioneiros da Bona na parte de tingimento. Que quando eles lançaram, na época, que era o Bona Create, que eram os óleos pigmentados e tudo mais, eu fui um dos primeiros pioneiros, né, que fazia essa pigmentação toda, que é um processo que você tem que ter um cuidado, porque a lixa, né, esse procedimento de lixa, para você ancorar a tinta, e se você tiver algum processo que ela riscou e você não viu, ou marcas que você não enxerga, mas quando você vai fazer a pigmentação, aquilo aflorece, aquilo marca tudo, aparece tudo.
Então você tem que ter todo um cuidado. E aí fui trabalhando. Conheço bem, Arthur. Parabéns. Que legal, cara. Eu adoro essas histórias de vida assim, é bem interessante, né? Que mostra. Eu tô nisso já desde 97, né? E caramba, a gente vai pegando essas experiências. Meu foi 2003, então você tem 6 anos na minha frente. Rapaz de pio. Agora você tem muitos projetos aí, infinitos. Não, interessante que você está falando da tonalização. Eu tenho 2 coisas interessantes sobre isso. Tem o Doca, que é um profissional, que é Doca Arte, trabalha comigo. E meu figura, um profissional assim, exemplar. E ele tem essa sensibilidade que você está falando. Porque ela é uma coisa, quando eu falei a palavra alquimia, é exatamente isso, né? Porque os tons de cinza não são só 50. Tem que ter uma balança digital, dependendo. Às vezes eles dão uma foto para ele e falam, cara, preciso fazer uma amostra dessa daqui. Então, às vezes a gente cria amostras que só a gente tem aquele tom. Tem que fazer até marcar, fazer a receitinha, registrar. Tem todo um processo. Colocar até um nome, um codinome ou um código, porque aquela cor, aquele processo. Quando pedir, que você queira, tem um outro pedido que quer aquela cor, você já tem tudo em mãos. E o Doca tem essa arte, né? Até presta uma homenagem aqui a esse profissional, que é uma pessoa incrível, legal, trabalhador, legal. Gosto muito dele. Tem vários que trabalham com a gente há anos, né? E o Doca é um deles, né? E aí é curioso, porque a moda da tonalização, ela tá voltando, e eu tive numa palestra recente, num evento da U Green, que foi no Memorial da América Latina. Foi a vez que eu falei para mais pessoas na minha vida. 1.500 arquitetos foram nesse evento. Bacana. Foi bem interessante. E participei, né? Dei a minha palestra e depois eu participei de uma mesa junto com o pessoal da Madeira também, né? Tava da Tora Brasil, tava a FSC, né? O Cristiano da Tora Brasil, que é bem interessante, bem conectado com a FSC, e o Marcelo Aflalo. Marcelo Aflalo, ele é fundador do Núcleo da Madeira. Núcleo da Madeira, o que é o Núcleo da Madeira? Ele nasceu dentro do IPT. Marcelo Aflalo é uma das referências de madeira no Brasil. Não do piso de madeira, porque o nicho piso de madeira é um nicho, né, que a gente conhece as pessoas. Sim. E o Marcelo Aflalo, ele fez esse bate-papo entre a gente. E aí, em uma das outras vezes que a gente se encontrou, ele falava assim: nossa, como que você faz uma tonalização na madeira? Como que você faz Você perde a característica original da madeira. Correto. Eu falei assim para ele simples, eu falei assim, ó, a sua esposa, quando ela sai pra noite, ela tem qual maquiagem? Quando ela sai pro dia, ela não tem outra maquiagem, que depende da luz. Tudo que você tá vendo, na verdade, é uma onda de luz. Sim. E quem, igual você, tem essa magia de entender essa luz e fazer uma maquiagem boa. Entendeu? Não que a mulher, às vezes, a mulher, se ela sem maquiagem, ela é feia, não é isso. Mas assim, tonalizar, na verdade, é valorizar aquilo da madeira e equalizar. Eu gosto dessa palavra, que ela vai equalizando e transformando isso em um negócio legal. Então essa palestra foi bem interessante e a gente conversou sobre o uso da madeira de maneira inteligente. Por quê? O que acontece hoje, Arthur? É uma coisa importante para a gente falar. O pessoal do Núcleo da Madeira e o pessoal de MLC, que são as madeiras laminadas coladas, eles se uniram, as empresas, né, que são referências. Ita, Reúde, né, do Calil, que eu fui lá falar no Dr. Ude lá, bastante interessante. O pai e o filho, conheci o pai, e no filho agora eu fui, né, com o Calil Júnior, fui lá com ele fazer o podcast, uma pessoa sensacional. Eles estão muito ligados a normas, e a gente precisa falar de norma no que é piso de madeira, precisa, e por vários motivos. Não é só porque uma BNT, uma norma vai mudar todo o processo. Eu levanto, assim como a bandeira da sustentabilidade, eu levanto essa bandeira há muito tempo, entendeu? E agora chegou o momento, a gente precisa mudar essa chave, entendeu? Eu convoco as pessoas do nosso ramo para poder entender isso de uma maneira mais profunda. Enquanto a gente não for coletivo igual o pessoal do MLC, a gente não vai evoluir em termos de setor. E o setor não pode estar preso a uma empresa ou duas empresas, entendeu? Ele tem que ser o setor. E isso é uma convocação. Desde o Cláudio é prejudicado por isso, você é prejudicado por isso, a Bona é prejudicada por isso, Lobo é prejudicada por isso,
Junto com a Kiko, a gente tem uma campanha, a gente tem essa vontade de fazer isso, entendeu? Porque a gente, o que acontece? Quando você fala assim, os projetos que estão fazendo o pessoal de MLC hoje, são projetos bem interessantes. Mas madeira não pega fogo? E madeira não sei o quê. Então o que eles fizeram? Se uniram fora do país. Países como eu citei a Áustria, né? A Áustria é muito bem desenvolvido isso. A Alemanha, aí depois você tem Estados Unidos e Canadá. Esses países, e os países nórdicos também, numa menor proporção, porque são países menores também. Usa-se muito. Hoje é mais barato lá construir em MLC do que em concreto. Hoje um vão, conversando com o Daniel da ITA, meu amigo, você vai fazer um galpão com um vão muito... Se o vão é muito largo para fazer em concreto, já compensa mais fazer em MLC. Porque ele é mais leve, porque ele tem todas as características. E as pessoas falam, mas ele não vai pegar fogo, porque madeira vai pegar fogo. Não vai, porque tem todo um processo de produção, é madeira de reflorestamento, é certificada, entendeu? Tudo isso tem que ir para o papel. A gente não pode ficar na informalidade. E essa informalidade, ela prejudica muito a gente. Tive dois... A gente tem muitas histórias para contar e você vai se identificar com uma delas. Com alguma delas você vai se identificar. O famoso entrou água na sacada. Isso é uma das dois corriqueiras. Exato. Seu piso levantou, Arthur. Poxa, mas você fez lá, você fez uma barreira de umidade, você sabe. Você avisou lá, você pode até colocar que tinha que fazer uma vedação e tal, entrou água. Eu tive recente, eu fui até emitido um laudo para um engenheiro que não conhece nada de madeira, nada, zero, que o piso foi feito incorretamente. Mas assim, eu levei o pessoal da Loba lá, inclusive o Luiz Mário veio aqui, não veio? É o José Mário? José Mário, fala Luiz Mário. Ele é a parte... Ele trabalhou muitos anos também dos parquet, tem muito conhecimento. Exato. E aí ele foi lá conferir. Ele foi lá conferir, a gente fez um laudo de 20 páginas, né? Enfim, mostrando que pra você ter uma ideia, a raiz do jardim ele chegou. Então já faz as fissuras, infiltração e tudo mais. O piso levantou. Sabe o que o cliente disse? Sabe o que o engenheiro disse? Meu pai, o que ele disse? A barreira de umidade não foi feita de maneira correta. Como ele pode... Então, aí a norma, vamos voltar para a norma, entendeu? Vamos voltar, a gente não tem nada, vamos ver que isso vai para alguma coisa jurídica, né? Eu sei de uma empresa que acabou pagando bastante por causa de cupim, por exemplo. Qual que é a resposta? Higienópolis. Tem muito cupim. Chegou lá, o cupim foi fornecido um piso, aí eu acho que foi displicência da empresa com relação a essa parte jurídica, provavelmente, porque teve que pagar... a compradora acabou colocando, afirmando que a madeira comprada por essa empresa que levou o cupim para todo o prédio. Nossa, Flávio, foi um valor alto. Que BO, hein? Que BO. Valor alto meu. Que teve que pagar. Mas como conseguiu comprovar que a madeira que fez com que tivesse essa infestação? Não existe norma, não existe nada para você vai pegar um engenheiro. Eu sugiro você convidar a Inês Galinda para vir aqui, que é a consultora da Chilema, né? Ela é bem interessante porque ela está bastante tempo nisso, porque eu trabalhava além dos parqueiros, nós somos bastante amigos, a moqueira da Moca, né, meu? Então ela é muito legal e ela pode falar só sobre isso, sabe? Sobre essas questões de que acontecem problemas. E a gente, por não ter norma, você fica refém. Você fica refém, né? Muito refém. Riscou o piso. E hoje, infelizmente, né? Eu tive um caso recente também de estar gotejando no forro e o cliente falar que o problema é da madeira. Nossa, é difícil, hein, Fábio? Difícil. Desse, hein? Por quê? Por uma articulação, né? Do tipo, eu tenho que pagar a manutenção? Não vou pagar. A consultora faz o que eles chamam hoje de PMG. O que é o PMG às vezes? Né? Não nessa especificamente, não lembro se era. PMG é assim, para eu fazer esse copo aqui, ele vai custar R$27. Se passar 28, esse R$1 não vai passar. Eu vou tirar daquele outro.
Aí entendeu? Que está lá atrás. Ou, por exemplo, o fornecedor da tampinha. Vai ter algum acessório. Não vou pagar. Se deu a mais, aconteceu um problema da construtora. Eu provei, na verdade. Levei o cara da Shingle, da Itália lá. Pra você ter uma ideia. Gotejando. O cara foi num dia que estava gotejando. Ainda bem. E o engenheiro teve a capacidade de falar que a madeira veio com o tratamento foi feito de... E sabe que madeira que é, Arthur? Qual que você colocou? Peroba? Peroba rosa, de 100 anos. Como que a madeira pode ter vindo com tratamento errado? Mas fala assim, pra mim, desculpa. Mas a pergunta, é maldade ou é falta de conhecimento? Ou os dois? Putz. Eu nem vou falar a palavra maldade. Eu vou falar má intenção. Má intenção. Má intenção. Isso mexeu comigo. Eu falei assim, puxa vida. Então, sabe, numa situação como... eu tô falando do meu caso, eu citei só 2 casos. Não é que acontece isso todo dia, né? Você pega a carreira nossa de 20, 30 anos, né? É lógico que a gente tem histórico, né? Tem KM para poder citar outros casos, né? Enfim... Flávio, período de estiagem, o pessoal acha que a madeira vai ficar estável, cara, que ela não vai movimentar, entendeu? Principalmente assoalho, o pessoal, assim, a gente passa as informações que madeira é material orgânico, ela tem esses movimentos naturais, então tem situações que até cliente vai lá, pô, mas olha aqui, ela trabalhou um pouquinho, depois de sei lá quantos meses, entendeu? Formou um vão aqui entre a lateral de uma peça ou outra. O que eu falo há muitos anos já é o que tem isso acontecendo. Os pisos multiestruturados estão ganhando mais. Né? E hoje eu vi que você trabalha com uma Belt, por exemplo, de um equipamento mais moderno da Bona. Eu lembro quando o Felipe trouxe a primeira Belt da Bona. Os pisos vão ser multiestruturados, os pisos maciços vão ser coisas antigas que a gente vai fazer restauração. Isso em termos de... A tendência é essa. O mercado vai continuar existindo, mas é parecido um pouco com o mármore, com o granito, entendeu? Ele vai indo para o porcelanato. E o porcelanato seria o piso multiestruturado, entendeu? Que ele tem mais estabilidade. Mas, por exemplo, para cupim, eu ouvi outro dia alguém falando... Multiestruturado, o cupim vai amar, não vai? Então, aí vem uma coisa legal. Eu vou até mandar uma mensagem. Pode aproveitar e mandar mensagem. Eu assisti um podcast recente que o José Antônio Baggio foi num podcast lá em Curitiba. E aí ele falou do cupim no carvalho. O cupim no carvalho, né, na parte de cima, e eu sou a prova viva disso, né, conheci lá com a Dona Alcina, você lembra da Dona Alcina? Dona Alcina que também faz parte, né, que Deus a tenha. Tenho resenhas com ela. A figura. Uma obra que era um piso de carvalho importado e isso na Avenida Cidade Jardim, o cupim atacou porque não foi feito nada previamente, instalou, mas ele moeu todo o compensado. Nada Então o carvalho, assim como o tauari, ele tem a mesma resistência, vamos dizer assim, entendeu? Eu ouvi de um técnico uma vez, você ter um cupim num IP... Não é raro, né? Você tem que ser 25 anos, criar uma colônia ali, entendeu? E mesmo assim ele vai falar, olha, eu vou para outro lugar, porque esse lugar, entendeu? E mesmo talvez assim... se tiver aquele rajado brancal, né? Que é a parte um pouquinho mais mole do IP... Ele atacar, né? Você lembra da época da Bracatinga, né? Da amêndola? Sim, a gente chegou no comecinho, assim, a Pau, né? O Vitor, né? Sensacional o Vitor. Romeu. Fiz muito serviço com ele. O Vitão, figura, um dos personagens do nosso ramo, né? Figura, eu sou muito grato ao Vitor também, viu? É uma pessoa também que eu tenho o maior respeito. Fala, Vitão, oi italiano, gaúcho, como é que você tá? E aí, eu tenho um amigo que é arquiteto, muito amigo meu, e eu levei ele lá na fábrica do Vitor, da Pau em Itu, e ele adorou, e aí os dois começaram, e não sei o quê, e uma conversa... O Vitor é uma pessoa muito original, eu gosto das pessoas originais, sabe? É briguento, né? Se pegar no dia lá, aprendo muito com ele. Sempre, assim, ele com o Felipe, com o filho dele, tenho muito respeito. A gente tem algumas histórias interessantes, curiosas.
bem legal, assim, de amizade mesmo, sabe? E isso para mim, eu tenho muito valor nisso, porque a gente está no ramo e todo mundo se conhece de alguma maneira, né? Acaba se encontrando, né? E o ramo da madeira, ele é um funil também, né? Que quem tem que ser meio maluco também para estar nele, né? Tem é uma paixão também que você pegou quando você falou aí, seu olho brilhou, né? Do começo lá. Trabalhando na empresa e começou a conectar com isso, e a gente vai indo e muda até de nome, entendeu? Hoje sou Flávio Madeira um pouco por causa disso, mesmo não trabalhando só com madeira, né? Mas pegou mais quando estava na Induspaque, não era isso? Não, agora recente, quando eu estava com a minha empresa, né? Quando eu montei a minha empresa, eu trabalhei em outras empresas, né? E aí quando eu montei a minha empresa, sim. E aí eu falei, caramba, Tetros, o Flávio, e aí as pessoas sempre se relacionam a você primeiro, né? Do que a empresa. Falei, então tá bom, é Tetros Madeira, vou falar Flávio Madeira, Tetros. Pronto, não preciso falar Tetros Madeira. E hoje é Tetros Arquitetura em Madeira, né? E assim vai, né? Referência de certificada, né? Com todas as suas madeiras. Exatamente, assim, eu gostaria de falar assim do projeto, né? De projetos interessantes que eu fiz, né? Ao redor do mundo. E sempre a madeira brasileira, ela era muito estrela fora do país. Um IP, ele tinha um valor muito grande. Isso é interessante falar, interessante as pessoas do nosso setor entender. Isso, né, existiu empresas que foram fenômeno nos Estados Unidos, que chamava BR-111, que era a empresa que importava e fazia toda a distribuição nos Estados Unidos. Ela fez um trabalho fantástico de marketing, entendeu? Com madeiras brasileiras. Exotic Hardwood chamava. O conceito até hoje, né? Certo. Vamos pegar aí a sucupira, uma madeira exótica. Por quê? Porque vem de lugar tropical, né? Então, mais dura. Então, já era uma outra classificação. Acontece que, geneticamente, o carvalho, assim como o eucalipto, o pinus, foi se desenvolvendo na plantada. Sim. E o que acontece? O carvalho, ele foi tomando mais força, entendeu? Em termos de produtividade. E o que salvou, que é o seu trabalho, que é o que eu gosto de trabalhar também, foi a tonalização. Então você tem um IP hoje de carvalho, né? Tipo, tom. Você não fica preso ao... né? Vou ficar preso àquele tom do carvalho, que é o carvalho americano é mais amarelo, o europeu não sei o quê. O carvalho é a madeira, o carvalho americano, europeu, é a matriz que você tem uma diversidade de você pigmentar. Uma delícia, né? Ela foi perfeita para isso, entendeu? Agora, querer fazer o inverso numa madeira nacional ou assim um IP, isso já não possibilita. Não tem como. Vai clarear, vai... Não tem como. E aí tem os perigos também, né, Arthur? Dos clareamentos com peróxido, com tudo mais, são coisas mais... Química, algo que são mais perigoso, né? Perigoso. Tem situações que eu, dependendo do IP, falo, nem compensa, nem entra nessa, porque um tabaco, por exemplo, você não vai ter efeito nenhum. Exato. Não tem, entendeu? Mas assim, é um procedimento, como é uma água oxigenada de 200 volumes, né? E isso não pode ter contato com a pele, isso daí irrita a vista. Também, né? O cloro também, que é o hipoclorito de sódio, né? E também não é assim, eles usam muito para poder lavar também, né? O piso de demolição, né? Madeira recuperada, né? Eles usam, ou ainda está usando, cloro, ou ainda eles usam ácido cloro, mas ele nem é algo que precisa ter todo igual o peróxido. O peróxido, para comprar ele tem restrito, é muito perigoso. Tem todas umas normas também. Assim, voltando ao assunto da norma, que eu acho muito relevante, a gente usar ureia formol ainda, sendo que no mundo é proibido. Nossa, ureia formol. Tem gente que usa, mano. Eu tenho apartamento no Guarujá, muito ainda. Tem muito sinteco ainda. Porque assim, de uma forma, pensando lá do mais acessível, no sentido, né, de material, então, dependendo, para mim é uma coisa muito pontual, muito difícil, de alguém querer ainda entrar nessa ureia formal. Casos assim, exceções, que, por exemplo, eu tenho um imóvel lá antigo, quero vender, o piso está feio. Qual que é o mais barato? Mas quanto vai dar de diferença? Entendeu? A diferença não é muito, porque são processos, né? E o processo está ligado. O que faz a diferença é o insumo do verniz. Então, se você colocar ali,
num desses insumos, a diferença não é tão grande, né? Lógico que tem que fazer comparação com o verniz importado, uma linha da Bona, da Loba, que já tem linhas de verniz premium, né? Já é outro patamar. Mas você falou de outra marca? A Vermaster, que é italiana, também está crescendo bastante aqui no Brasil. A gente teve um podcast, né, com o André Rosa, e a gente jogou os produtos químicos em cima do verniz, para ver a teste de resistência, formidável. Porque eles têm o Prime, que é a base seladora, já catalisada. Que legal. E também tem todo o certificado, normas, anti-chamas, não pode poluir, não pode agredir o meio ambiente, não pode prejudicar a saúde de quem está aplicando verniz ou quem está no local, tanto para o pet, pessoas de idade, tem um monte de regras. E da Rubio, você usa também? Esses dias eu recebi o rapaz da Rubio. A Rubio que trabalha com tonalizador, é bem interessante também. Os tonalizadores. Uma verificada. A linha Vermaster tem muita diversidades de cores lá. E você também pode misturar um tom com outro para você chegar na sua fórmula. Então, eles têm que sempre é isso, né? Aqueles que já vêm pronto nunca dá certo. Então, assim, tem uma tecnologia interessantíssima, viu? E também está ganhando mercado. E da marca nacional, em termos de litragem, fabricação de José Roberto, que é a Nova. Você chegou a conhecer o seu José Roberto? Não conheci. Formidável. Ele é o CEO da Nova, químico, também viajou para o mundo lá fora, CEO aí que fez a composição dos vernizes, que é da marca Nova, que tem as linhas dele, que também tá ganhando muito mercado aí, muito mesmo. Legal. É bom isso de você, porque você está na linha de frente usando, né? Que na madeira tem isso também, né? De saber, de prática, né? Não é algo muito teórico que você chega e vai, não vai funcionar, não funciona, né? Aí ela reage, é um ser vivo que ele vai te dar a resposta imediata. Perfeito. Então, assim, qual que é a minha forma de ver? Eu faço perguntas, vamos supor, um cliente final, para o arquiteto, às vezes para um engenheiro, as perguntas, tem a madeira, o que você tem em mente? O que vai ter aqui? Tem circulação, vai ter a dinâmica da casa. Um salão de festa. Salão de festa. Por exemplo, um restaurante. Entendeu? Eu estou com uma obra do salão de festa. Salão de festa, então, o que acontece? Salão de festa. Que aplicou óleo, o cliente quer voltar para o piso de verniz, quer ficar mais bonito. Eu falei, mas eles montam andaime, né? Não é só... né? Tipo assim, não tem palco. Os palcos são montados para cada evento. Mesmo assim tem uma cuidado. O óleo funcionou, mas eles não fizeram a maneira correta de manutenção. Ele fala, mas ele tá feio. Né? Ele vai... É a pele. Se você hidrata a tua pele... você passa veja na sua pele todos os dias. Vai estragar, não tem como. Isso que eu falei para ele, né? E aí você acha que o óleo comparado ao verniz, por exemplo, quer colocar um alto tráfego, não sei o quê... eu acho que é válido, porque assim, o óleo você tem que ter aquela manutenção, e muitas vezes eles não fazem, e aquilo vai perdendo força, aquilo vai desgastando, e aí começa esteticamente não ficar legal com o tempo, né? E fora os produtos e tudo mais. Agora, você tendo uma linha premium, porque salão de festa, você está mexendo o quê? Com bebida alcoólica, o pessoal limpa o piso de qualquer jeito, às vezes, entendeu? Tráfico de pessoas, arrasta coisa para cá, então tem que ser o quê? Uma linha premium. Se for, assim, das marcas, eu não gosto de falar, né, das marcas ou da linha, mas assim, tem as marcas que é da Loba, que você conhece, que é alemã, o Supra, é excelentíssimo, a composição dele tem cerâmica, então é super resistente, tá? Algo entrega assim, mais. Entrega, mas é um investimento, tem que passar por quem disso, é um investimento. E tem essa linha italiana que é o Hidro, que, se cair até thinner, você jogar thinner, lógico, após da cura total do verniz, que são 7 dias. Então, e aí você fala assim, passou, 5 anos de uso, dando um exemplo, ou um pouco mais, aí faz o quê? Uma higienização, um polimento e aplica mais uma demão. Né? O que você não vai conseguir nesse polimento? Você remover riscos profundos, que você vai mexer na película ali, entendeu? Porque em termos de manchas, ali vai aguentar, né? Você só tem que tomar cuidado o quê? Com umidade, né? Madeira.
Agora, por exemplo, quem tem pet, todo mundo tem pet hoje em dia em casa, o cachorro vai fazer seu xixizinho lá. Aí não vê, principalmente faz em cima do tapete. Aí você não vê. Aí você vai tirar o tapete e tem aquela mancha escura, aquela coisa oxidada, aquela coisa preta. Se for matéria clara, então, um carvalho, aquilo vai ficar uma mancha preta, né? Aí já desenvolveram tecnologia para que a urina de pet, o verniz proteja e não tenha essa ocorrência. Você sabe que que você falou uma palavra, higienização, que eu até é muito interessante isso, e como uma descontaminação que você tem que fazer. Tá diretamente ligado, né? Isso é bem interessante para que o público entenda também que tudo que a madeira, como ela é um poro, ela vai acumulando. Um momento é necessário isso, não é porque passou um verniz lá, alto tráfego, mesmo verniz, né? E com óleo também é a mesma coisa. Essa descontaminação, limpar tudo, até os resíduos, para não ter uma nova camada que vai chegar, ela não contaminar. Isso é bem interessante levar para esse lado. Né? Flávio, quando a gente faz a descontaminação... Eu tenho aquela máquina da Karcher, sabe? Que faz. Que a Bona também tem, é fantástico, de escovação. Que a Bona também, que chama Power Scrub. E a Karcher praticamente são as mesmas... A Karcher que fabricava para a Bona. É isso, correto. Na China, né? Eu comprei a grandona, que ela faz granito também. Eu tenho a grande... Tem uma que é um carrinho, que você vai no supermercado. Mas tem uma que empurra, entendeu? Sim, sim. Aí você percebe como estava sujo o piso. Quando mostra para o cliente, enfim, a sujeira que sai, eles ficam impressionados. Porque a gente mostra, né? A gente sempre grava, quando pega, né? Vai para o recipiente e joga. O pessoal fala assim, meu Deus, meu piso estava muito sujo. Então a gente realmente é uma descontaminação. Aí, caso queira dar uma revitalizada, uma renovada, isso aí aplica, né? Enfim, o óleo, se for, ou o verniz, né? Conforme o acabamento existente. Mas é bem funcional e eficiente. Nossa, a limpeza, porque o piso de demolição, né? A madeira recuperada, não tem como sentar com uma lixa, né? Então você tem que fazer uma limpeza, uma descontaminação. E também tem que regular a água, tem toda uma operação, porque não pode entrar, porque tem furo, né? E tal. Eu tô com um cliente recente, é legal o podcast do assunto, porque é o assunto do nosso dia a dia, né? A gente compartilha até para ajudar as pessoas que possam ter esse tipo de problema, né? Tem muitos profissionais que escutam, quer dizer, que seguem a gente. Não, mas eu mesmo, a pessoa mesmo, o próprio cliente, né? Sim, os profissionais. Isso. Né, o próprio cliente está ouvindo a gente aqui, né? Eu acho que até legal colocar isso na descrição lá do YouTube, porque quando faz a busca, ele vai buscar, tive um problema, vou dar um problema típico, o pessoal que limpa vidro. Sim. Né? Que chega com aqueles, né, cai em cima do deck. Tô com um deck de IP, foi aplicado óleo, que tinha uma química tão forte naquilo lá que não sai com nada. E aí, de lixar e tirar tudo, igual o PET, né? Igual, sim. Costumo falar que o... Penetrou, impregnou. De uma maneira que ele fica esbranquiçado de todo jeito. Você passa o óleo, na hora fica bonito, uma depois reação química ali, né? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte... É tão forte, e o cliente acha que você, às vezes, te coloca numa situação, viu? Né, eu falo para todos os clientes isso, coloca numa situação que parece que você que não fez o serviço bem feito, ou você não, assim, é que existe coisa, eu vou dar um exemplo. A primeira via que o cliente imagina já é nossa, que esse cara não viu esse esbranquiçado? Não é bem assim, viu? Então eu provoco as pessoas a fazer só uma correlação muito simples que vai fazer entender isso. A roda do carro, feita do quê? A roda do carro, sei lá, de ferro? Ferro, ou de aço, alumínio. Alguma coisa assim que é mais leve. Metal leve, que é construído. Entendeu? A roda do carro fica manchada, por causa do cachorrinho que vai lá todo momento. Entendeu? Essa química é forte, né? Um porcelanato é a mesma coisa. É isso, correto. Exatamente. Não tem, é corrosivo, dependendo da química, do que for. Interfere. Mas pode fazer um piso inox, por exemplo, né? Aí pode aguentar mais. Mesmo assim vai manchar. Sei, não tem né? como. Vamos ver. Vai oxidar, vai alguma coisa pode... Você vê nas cozinhas, né? Por aí, né? Mas assim, por isso que tem que fazer o levantamento, o histórico, o que está acontecendo, passar tudo certo. Muitas vezes a necessidade de chamar como fala,
os universitários, o que é os técnicos, né? Aí você, dependendo, o técnico da Loba, o técnico da Verimaster, da Bona, para eles poderem, junto com você, avaliar e entender o que aconteceu aquilo e passar um laudo. E aí vem uma coisa interessante, né, que eu queria compartilhar. É legal que a gente tem gente que vem aqui e compartilha, que a gente aprende. É legal isso do podcast, né? Pessoas que vieram aqui, que compartilhou e eu aprendi, eu venho aqui, eu tenho a mesma missão, né? Então, e é isso que você está fazendo, é muito legal, porque você está compartilhando, né? Compartilhando informação que um pega daqui, junta para cá, e cada um tem, às vezes, um desafio que uma ideia pode ajudar. Isso eu acho interessante, né? Quando a gente fala do verniz, né? A gente está falando só de 2 fornecedores aí, que são referenciais, que é a Bona, né? E Loba. Isso traz uma credibilidade muito grande, porque são pessoas muito sérias, empresas muito sérias, que credibiliza. Sim. Tudo bem, mas são empresas que são seu fornecedor. Sim. Então, esse negócio da núcleo da madeira que eu estou liderando é para quê? Está ligado ao IPT. Aí já é outro, né? Exato. Então, como eles estão muito no MLC, eu estou liderando esse que é de revestimento de madeira. Porque ele passa também, sabe por quê? Pelo que você acha que é só o piso de madeira que acontece essa informalidade? Não é. Hoje tem, por exemplo, a marcenaria, que eu estou falando bastante de piso de madeira, mas o meu ramo hoje é marcenaria. Você pega, né, de madeira, normalmente eu faço com madeiras de lâminas naturais, né? E também não existe muitas normas. Você faz lamela de 4 milímetros? Faço. É bom saber, que depois a gente conversa. Interessante. Tá. O que eu não faço mostrar um forro para você. O cliente foi para a Alemanha, até é curioso, depois eu vou mostrar a foto para você. Foi para a Alemanha e viu um forro que tinha uns símbolos da Flor de Lis, uma coisa de 1900. E o cara falou, no meu projeto, uma casa neoclássica, uma casa de 1.600 metros quadrados, muito interessante. Um cliente sensacional, muito gente boa e tal. Eu fiz a amostra para ele exatamente do forro dele. Que legal, cara, com os apliques, tudo, com as moldurinhas, assim. Que bacana, cara, velho. Sensacional. Quando a mulher dele olhou e falou, nossa, se emocionou. Realizou o meu sonho. Legal. Por quê? Porque vem essa magia que você faz, entendeu? Que eu gosto também, entendeu? Por isso que a gente tem que alinhar mais interesses aí, porque eu gosto de entregar isso, esse negócio mais exclusivo, sabe? Tudo que eu trabalho, ele é mais exclusivo, entendeu? Sim. Só que aí você está falando de um forro, né? O ferro vai estar lá, ele pode cair água dele, né? Vamos supor que esse forro, olha assim, talvez isso esteja ainda no nosso ramo, madeira. Tá, ok. Né? Que eu fiz de madeira maciça, os apliques, né? Fez todo o trabalho. Ele é de 80 por 80 e são todos, né, em painéis, tudo bem. Eu até conversando com um arquiteto da Bernardes que falou de projetos em Portugal. Então ele fez o projeto aqui e falou, a gente pode fornecer madeira. O cliente queria madeiras brasileiras num projeto dele em Portugal. Okay. Não conseguiu fazer, não conseguiu. Por quê? Porque as normas europeias não permitiam. Tá. Então, não é só para o piso. Em vários aspectos. Em vários aspectos, exatamente. Por quê? Não tem, você não tem isso, não tem aquilo. Então, o IPT, juntamente com o núcleo da madeira, o que fizeram dar certo, a gente tem que copiar. A gente, como nicho, entendeu? Tem que copiar. Porque a Duratex, né, que fornece, do grupo Dex, quando fornece, ele fornece um protocolo somente. Entendeu? Olha, a minha, ela é isso. Conta fogo, por exemplo. Mas ela não performa nisso, naquilo, mas se for um restaurante, não existe, esquece. Aí existem vernizes especiais, e aí entra no bombeiro, mas isso fica na mão do bombeiro. Mas está evoluindo essa questão de conseguir, por exemplo, ao ponto que o IPT, junto com vocês, ter... Com a gente, né? Porque eu estou te chamando também, não vai ficar... Você vai participar, vai ter uma chamada, você vai participar. Conhecimento sempre é bem-vindo, cara, eu poder estar junto. E conseguir evoluir e chegar a um ponto que vai ser realizado... Tem que acontecer, porque a gente não faz casa, a gente está envolvendo volumes altos de dinheiro. A gente faz casas, né? Envolve volume alto de responsabilidades.
e que essa responsabilidade hoje ela não é dividida. Então a gente como setor, a gente não divide essa responsabilidade. Não acaba se unindo, Exato. Tem que estar todo mundo junto. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, às vezes a rotina que a gente tem como empresário, né? Mas a gente tem que guardar um tempo para isso. Eu fiz, me fez lembrar uma outra coisa também que é bem interessante. Pouco antes da pandemia, eu fiz uma primeira reunião para isso, entendeu? O pessoal de vinílico fez, liderado pela Target. Tá. Eu fiz amizade com a menina, a Bianca, na verdade. Ela falou, Flávio, é isso que é o caminho certinho para poder fazer do piso, na época só piso de madeira, né? Maravilha, vamos lá, reunir. Sabe o que eu vi? E já existe norma para piso de madeira. Eu falei, ué, assim? Eu falei, como assim? Deixa eu entender, né? Aí eu falei para a Inês, eu falei, Inês, o que aconteceu? Não, Flávio, existe um glossário para a norma de madeira. Um glossário? É um glossário. É tanta... É um glossário, tipo, sabe, para falar de cupim tem 3 linhas, para você ter uma ideia. Eu vou te mandar depois que eu tenho uma cópia dessa norma que tem 5 páginas. 5 páginas. Só de contrapiso, quantas páginas acha que é necessário para você descrever a umidade, não sei o quê, entendeu? Do IPT. Hã? Do IPT. Isso daí tudo IPT. Não, a norma é da BNT, a BNT. Tá. Existe uma norma só para glossário. Não existe a norma, entendeu? Ela é só assim, isso é isso. Tá. Foi a NPM extinta, né? A Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, que é quem dos parques liderava, okay. Começou. E depois então, a NPM, como ela também também sumiu, a norma também nunca aconteceu. E aí eu ouvi de uma pessoa, de um profissional, falar assim, já existe norma. Eu falei, não existe norma, meu amigo. Não existe norma. Entendeu? Então eu falei, não, vamos construir junto, porque tem que estar a indústria junto também. A indústria, os importadores, vamos chamar de Bona como importador, sim. Loba como importador. Sim. A Inova que você falou, né? Que é fabricante, vai. Senta aqui, eu acho que é importante. Olha a cadeia que a gente tem, é muito grande. Hoje você pegar a norma de contrapiso, é outra coisa. É outra coisa de contrapiso. Para explicar para o cliente, ou para explicar para uma construtora, às vezes mal intencionada, o que é uma barreira de umidade e o que é uma impermeabilização de base. Isso aconteceu comigo já. Falei, desculpa, eu não faço, a gente não faz impermeabilização. Impermeabilização é o seu prédio. Civil, né? Civil, da piscina, entendeu? Essa é a sua responsabilidade. Aqui a gente faz uma barreira de umidade. O seu contrapiso ele tem que estar assim, né? Com a umidade, com um limite tal, rígido, com medidor, plano, com resistência, assim, assado. Mas são informações que o Flávio passa, que o Arthur passa. Mas na hora do vamos ver quando deu problema. Chegar lá, expectativa e realidade. Ele vai falar, você falou que ia impermeabilizar. Então eu já escrevo barreira de umidade, não escrevo impermeabilizante. Nunca. Isso é um erro. Às vezes eu falo para as pessoas tomar cuidado. Isso daí é uma das nossas maiores dores. Maiores dores, a entrada de água. Caracas. E aí, quem sabe, então, Flávio, de ter isso como todos se unirem, porque as construtoras entregam, Flávio, contrapiso assim... Meia boca. Total. A própria Kiko comentou que 98% eles estão entregando contrapiso ruim, entendeu? Aí eu vou fazer uma crítica bem direta ao modelo construtivo brasileiro, que ele vai para um modelo de ganha, sabe? Só quero ganhar, eu quero ganhar. Então você se vira aí. E aí quer passar essa conta por poder, entendeu? Então é um modelo que é assim. Não, qual que é o mais barato? Vai lá, e existe uma cadeia, existe pessoas por trás disso. Então, já aconteceu, você já conhece algumas empresas, eu não vou falar o nome, que quebraram porque e o motivo principal é que ela esfolava totalmente todos os fornecedores, era tudo para ela e toda a culpa era do fornecedor, que não era do fornecedor. E essa consultora faliu, era uma consultora que pegava muita obra e fazia aquele PMG que eu falei para você. Olha. É isso aqui, é esse valor. Aonde eu tenho que tirar? Para onde vai? Dane-se. Mas a madeira... Dane-se. Eu vi, conversando com um amigo, o Lutério, a Erlene, que trabalha na Nalha Piso, sabe? Na Zona Leste. Sim. Falou que pegaram um cliente,
o típico, né? Final de obra, sujaram todo o piso. Sim, tá. Ah, não, caramba, eu entreguei, tenho registrado que eu entreguei o piso. Seguraram 50 mil reais para pagar para eles. E aí não pagavam. Uma estratégia, sabe? E aí, que falou, não, mas trouxe aqui o seu concorrente aqui, de tal, ele falou que você fez a aplicação errada. Entendeu? Com que direito, né? Com que direito, né? Como ele pode afirmar, né? Não pagou, cara. Não pagou, você acredita? E aí, eu mandei ele aqui, ele melhorou o piso e eu consegui com a cliente, entendeu? Eu consegui convencer o cliente, não ficou... a cliente ficou muito irritada, queria processar você, ameaçou ainda, entendeu? Sabe que falta... Né? O Lutério, eu até mandar pro Lutério, trabalhava na Gasômetro, inclusive, né? Lutério e Arlene com o Cláudio, com a Dona Alcina, né? Com o Valtinho, e ele contou essa história para mim e falou, meu, cara, que interessante, a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, entendeu? Por quê? Porque não existe uma norma. Então. Se existe uma norma, eu falo aqui, meu amigo, pode entrar com processo. Aqui, entra com processo. Pode entrar com processo. Não, quer dizer, eu vou te processar. Você não me pagou 50 mil. E eu entreguei tudo certo, tudo, né, em ordem, o acabamento, aquilo que você pediu, a forma que foi combinado. Eu tenho aqui o protocolo de que entrega, tudo certinho, te mandei, assim, assado, entendeu? É só, mas você não utilizou o verniz de maneira correta, não está de acordo com a amostra, entendeu? Então é uma crítica mesmo, a falta de caráter que às vezes falta. Precisa se blindar, né? E a gente precisa não se blindar como se fosse uma coisa fechada. É o que é real. De que é real. Que é real. Correta, isso aqui, normas, tá no papel. Estamos seguindo tudo certinho aqui. E fazer assinar, né? Exato. Não, e comunicar, né? Hoje você comunica, né? Você fez um e-mail, ele tem um valor de... valor, correto. Né? E hoje é fácil também... Ele é fácil assinar online também. Eu sugiro para as pessoas usarem... Né? Agora tem a inteligência artificial. Teve um cliente que começava a escrever inteligência artificial e mandava para mim, falou, mas a inteligência tá falando só besteira aqui. Porque as pessoas não são do ramo, né? Às vezes, não existe nem norma no Brasil. Que vai pegar a norma americana com a... Não existe, não tá. Isso que está falando na inteligência artificial não procede. Isso não procede. Porque cria uma narrativa que é o que você pergunta. Então, e são pessoas. Eu quero ver a inteligência artificial fazer um piso tonalizado pelo Arthur, que você fez seu Pantone lá. O seu Pantone, que Pantone é uma marquinha registrada. Eu já tive o privilégio, viu, Arthur, de fazer piso. Lembra? Porque esse estúdio tem esse hexágono, né? Que é a minha 2D, marca. Que é o meu 3D. Exato. Eu chamo de 4D. 4D. Porque Tetris vem de 4, né? 4 que seria a quarta dimensão. Uma loucura. Que ele forma um cubo, né? Quando você vê ele assim, né? Dependendo da forma que você tá do ângulo, é um cubo, né? Isso é muito legal. No piso que eu fiz no Soho House, né? Que é um hotel que está dentro da cidade de Matarazzo, eu fiz praticamente 4.000 metros quadrados e os quartos com esse tipo de piso. Por isso que eu criei a minha marca ali, ficou interessante. Mas essa amostra, ninguém fez uma amostra parecida. Nenhuma pessoa. Então é sua marca mesmo. Exatamente. É interessante isso, né? Você captou, eu lembro até perfeitamente quando o dia que a americana, a gringa, a arquiteta, né? Porque a gente concebia junto com eles, ela olhou, ligou para os Estados Unidos, fez uma videochamada, falou, não, é isso aqui. Nossa, encontramos o piso. Não sei o que. É incrível isso, é muito legal isso. Isso a inteligência artificial não faz, não pode ter certeza. Não, tem coisas que ser humano mesmo, não tem como substituir. Mas os protocolos a gente precisa, entendeu? O tom, ele é uma coisa subjetiva, pode gostar, pode não gostar, entendeu? Eu quero carvalho. Eu sou contra... Assim, a gente tem madeiras maravilhosas no Brasil, para que importar tanta coisa? E a preço de ouro, né? E às vezes vem caro, só porque é da Itália. Teve uma pessoa que mostrou outro dia para mim, olha esse mármore que trouxe da Itália. Pô, aqui no Brasil tem igual. Cidade de Matarazzo é tudo brasileiro. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Porque, aqui a gente tem, quantidade de, assim... As opções de madeira que a gente tem aqui, da madeira claramente intermediária, escura, você tem o cumaru, enfim, da própria peroba, né? São madeiras nobres, né, incríveis, embuia, jacarandá.
Mas aí já não acha, né? Isso aí já não tem mais, né? Praticamente, né? O Flávio então, Jacarandá já aí é um assunto que seria mais. outro podcast. Aí vamos fazer um podcast lá no AIA. A gente continua nesse assunto. Tranquilamente. Posso até alinhar com a equipe aqui. A gente já leva consegue? a equipe, consegue. Só tem que alinhar a agenda. Vamos lá. É um lugar bem aberto, bem interessante. A gente se organiza. Vamos sim. Que esse assunto eu levei à tona essa semana. Tem um paisagista que é bem conhecido, não sei se você já ouviu falar, ele chama Ricardo Cardim. Ricardo Cardim é um cara que ele é muito do que é Mata Atlântica, por exemplo. O que é Brasil? O que é madeira? Árvores brasileiras, entendeu? E eu fui num encontro que teve na Casa João Marino, que foi organizado pela Casa da Dinamarca, junto com um amigo que é da Expo, o Adam, e ele falou, e eu fiz uma pergunta para ele, falei, ô Ricardo, tem madeiras muito nobres que a gente tem na cidade de São Paulo, que às vezes cai essa madeira, você sabe para onde vai? Sabe para onde vai essa? Um jacarandá, que tem jacarandá ainda, sabia? Tem jacarandá. Desde sempre escuto que já não... O jacarandá da Bahia, não sei o que, são mais raros, né? Que era antiga, viraram madeira de lei. Sabe por que também? Outra coisa, né? Por que é madeira de lei? A Inês que me ensinou isso. Por causa da época da extração, colonial? Na colônia, eles falavam assim, só pode se usar madeira que está na lei. Então era uma lei usar peroba. Era uma lei usar embuia. Por isso que cortaram todas também, né? E deixavam as outras, né? Não sobrava quase nada. Sobrou as outras. Então, aí você sabe para onde vai? Ela vai para um lugar com processador, uma madeira jacarandá, que tem, por exemplo, no Trianon, que eu vi conversando com o arquiteto lá. Caiu lá um jacarandá, eles pegam aquilo lá e picotam e vira pó. Tudo que é de arborização na cidade de São Paulo, aqueles troncos, caiu, né, por algum motivo. Que a gente aí entra numa outra vereda que é o paisagismo, que é quando entra essas chuvas fortes, Enel, entendeu? Aí são polêmicas que um joga para o outro, prefeitura, não sei o quê. O bairro não se organiza também e fica esperando a árvore cair para acabar com a eletricidade de todo mundo, entendeu? Falta um coletivo. E eles vão para um lugar que picota inteirinho e isso aí vai para celulose. Vai para celulose. Já existe um processo, um esqueminha bem montado. Você prefere pegar um jacarandá e fazer celulose, uma... Cara... pode fazer uns móveis finérrimos, design. Imagina, cara. Fazer tanta coisa, gente. Eu lancei essa campanha. Dá uma dorzinha no coração, não dá não? E eu falei pro Ricardo. Caracas, meu. Eu falei, cara, vamos... Ele falou, é bem difícil. Aí outra paisagista falou, olha, Flávio, é muito difícil, esquece. Ele falou, mas como assim? Esquece. É uma cadeia que já funciona para eles já. E vira pó. Eu falei, mas não pode virar pó. Um jacarandá vira pó. Sabe o que eu posso? Quer dizer, imagina o seguinte, você ter na sua casa um jacarandá que doou seus órgãos, né? Uma árvore quando... Tipo, ela não morreu, na verdade. Você ressignifica ela, né? É circularidade, é isso que a gente precisa. Eu falo para as pessoas, né, o pessoal da Green, a Sami e o Felipe, a gente conversa muito sobre circularidade, que eles fazem cálculo de ciclo de vida, né, de coisa. Uma madeira quando lixa, igual que você falou, daqui 100 anos ela pode estar aqui ainda. Entendeu? É maravilhoso isso. Você vai entrar em museus de 500 anos, o piso é original. O Museu da Casa Brasileira que você fez. Outro também, que está lá não sei quantos anos. A gente tem lugares, patrimônio histórico brasileiro é maravilhoso. A restauração do Museu do Ipiranga foi tudo também. É feito todo o piso lá, recuperou todinho. Então é algo... Madeira, a gente passa por gerações, né? Ainda tá lá, tem quanta história. Tá lá. E tem que valorizar, gente. Valoriza seu piso, sua madeira, o que você tiver. Às vezes você tem uma janela, quando você menos espera, de uma madeira nobre. Você tem aí, de repente, uma escada toda de peroba rosa e tá com tinta. Restaura, limpa, deixa ela viver. Você restaura também móveis também? Eu fiz muito antes. Antes de mexer com piso, eu mexia tudo. Restaurava até veneziana, tudo. Eu tô com um projeto. Você não quer voltar a fazer, não? Não é, Márcia? É um trabalho muito tem que voltar. De limpar, lavar, deixar virgem, deixar totalmente nova, limpa. Eu tenho uma mesa, é curiosa essa mesa. Porque um fornecedor meu, eu tinha lá umas coisas... Eu acabei ajudando e comprei uma coisa que estava meio abandonada. Ela falou, é do Sérgio Rodrigues. Eu vi que era uma mesa
E é de Jacarandá Paulista. Daí que eu aprendi que existe uma madeira. Nossa, nem sabia. Jacarandá Paulista, tá vendo? É igual quando você falou lá da... O que você falou? Tem a cera e tem a coisa de barata lá. Asa de barata. Asa de barata, tá vendo? Aprenderam. Aprenderam. Que Todo parece dia mesmo, por isso que dá uma falsa sensação. Ai, que legal. E essa mesa, e eu fui atrás para entender o design. É uma mesa e um aparador e 6 cadeiras. Essa mesa é de um design que chama Scapinelli. Giuseppe Scapinelli. Sabe qual o selo que está embaixo dessa mesa? 1963. No Tatuapé existia, ele era design e tinha a fábrica dele, entendeu? E ele fez o pé dela. Eu troquei a lâmina em cima, coloquei em buia, porque eu achava que não existia Jacarandá Paulista. E agora eu encontrei a lâmina de Jacarandá Paulista. Eu vou restaurar ela e o aparador, entendeu? E aí fazer a tonalização e tudo mais. Mas eu também tenho... Eu admiro esse processo de restauração. Eu comecei com isso, né? Então, assim, vivenciei. E, cara, pode investir nisso, viu? Sua sócia aí pode... A estratégia, viu, Márcia? Conjunto com o Vilela da Madeira. O Vilela da Madeira... O Vilela da Madeira vai... Arthur, o Vilela da Madeira... Aqui, próximo, O Vilela da Madeira pode ir, porque é um mercado que vai ser valorizado muito, está sendo valorizado e vai continuar, entendeu? Vai continuar. Não é uma coisa, naquele negócio, aquela vearia lá. A restauração, ela cada vez mais vai ser valorizada. Lindo, né? Porque, hoje, quer dizer, já a madeira em si já não é algo nobre, né? Então, se você tem algo antigo, mais nobre ainda, e você restaurar e recuperar algo que tem mais de 100 anos... Poxa, eu fui no escritório essa semana passada, estava com o Davi Bastos. Ele fez um projeto, que o cliente dele falou, os móveis todos restaurados. Então, o projeto nasceu dos móveis restaurados. Ele tinha que compor, entendeu? Móveis de embuia e tudo mais. Ele teve que fazer uma arquitetura para poder compor com os móveis. Pra você ver, quando eu estou falando, não estou falando mentira, não estou falando besteira, entendeu? Porque os grandes arquitetos têm essa visão da valorização, da circularidade. Entendeu? Isso é sustentabilidade, isso que eu trabalho. A Tetros, a arquitetura em madeira, ela tem essa essência da circularidade. Eu adoro restaurar, prefiro. Vai quebrar, não tem outro jeito, beleza. Mas não vai colocar um vinílico, porque o vinílico está caro também, ele não está barato, assim que você vai pagar R$50 um metro quadrado. Entendeu? Um madeirado ali, né? Uma coisa artificial. Que imita. Tem uma expressão no mundo que diz o seguinte: o que você prefere? O pet, um cachorrinho de pelúcia ou o seu cachorrinho? Qual que você troca? É mais ou menos isso, é algo artificial, né? Olha, o papo tá muito bom. Você vê como passa rápido? Já vai dar quase 1h30 de podcast. Porra, que legal. Daria mais umas 3 horas. Tranquilo. Pega, eu não almocei. Dá pra pedir uma marmita aí? Pode ser. Vamos chamar aí uma quentinha. A gente continua aqui. Uma cerveja. Não, eu vou pro Guarujá agora. Não dá pra pegar cerveja. Então. Hoje é sábado, feijoada, né? Nesse friozinho. Mas eu sou vegetariano. Então... Feijoada minha tem que ter cenouras. Tem que ter essas coisas. Mas assim, pro público, se você quiser passar uma mensagem em relação ao que você vê do teu coração, em relação ao seu trabalho, ou a questão de sustentabilidade. Não, minha mensagem é gratidão de estar aqui com você. Mas, bacana. Né, essa conexão, bastante. É isso, acho que as pessoas precisam se conectar mais com o seu coração, né? Igual você, um trabalho incrível, que vê as coisas verdadeiras, você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pelo aquilo que você acredita mesmo, e é assim que eu vou nessa tocada também há tantos anos, né? E a gente sabe dos desafios que é ser verdadeiro, tem que continuar a ser assim. Desafios que são, assim, como fala, são desafios que não são tão fáceis às vezes, viu? Desafiadores. Tem que acreditar na nossa verdade, é isso. Mas, fico muito contente aqui de você estar no podcast da Piso Arte, de poder passar esse teu conhecimento, né, da sua vivência, sua experiência, a Tetros. Eu te agradeço. Quem quer conhecer o seu trabalho,
você assim procura o seu site, ou tem um contato, querer conhecer? É só falar com você. Tá, tudo bem. Eu encaminho já. A gente tem tanta coisa que às vezes, né, falar do Instagram, né, Sim. é o comum. Tem tanta coisa que a gente faz que às vezes não publica no Instagram. Eu convido as pessoas aí a conhecer a cidade de Matarazzo, o Aya Hub, isso é interessante. Que fica em São Paulo. Isso, perto do Trianon, na Paulista. Isso, correto. O pessoal se situar, porque às vezes é de outras cidades, né? Exato. E vai pro mundo isso aqui, né, meu? Que legal. Sim. Isso daí tem pessoas que respondem para nós, o Tira Dúvidas, que está nos Estados Unidos, que está fora, e a gente vai orientando. Porque são profissionais brasileiros que estão espalhados no mundo. Então, legal, tem coisas que cara. a gente fala aqui e fala, nossa, eu não sabia que tinha isso, gente. Uma dica. Que dica é essa e tal? Então, é muito valorizado. A gente fica muito feliz que é um dos canais aqui que a gente tem essa democracia total para a gente falar de madeira. Mas se eu falei alguma besteira aí, depois você corta. Fica à vontade, a censura... Não tem nada de besteira, ao contrário. Foi muito conteúdo aí, que foi excelente aí para poder compartilhar. Que legal, eu agradeço muito. Gratidão, hein? Gratidão de estar aqui também. Valeu, obrigado. Isso aí, meu velho. É isso aí, até uma próxima e vamos mantendo contato, porque tem coisas que você faz que é interessantíssimo para poder conhecer. Vamos sim. Legal. É isso aí, mais um episódio. Você gostou? Tem alguma mensagem ou alguma curiosidade ou algo que aconteceu na sua obra? Compartilhe, passa algumas informações aqui para nós que a gente possa aí também te orientar. É isso aí, segue a Piso Arte para vocês terem mais conhecimentos, tudo no mundo de madeira, em relação a pisos, conceito e tudo mais, tecnologia. É isso aí, até o próximo episódio, um grande abraço e fiquem com Deus.